Perde o controle emocional por qualquer coisa? Use esta técnica estoica para se fortalecer. Há sempre um instante que decide tudo. Ele não faz barulho, não se anuncia e não pede permissão. Surge como uma pequena contração interna, quase imperceptível, mas decisiva o bastante para mudar o rumo da sua reação emocional. Esse instante é o ponto exato onde você entrega o controle da própria mente sem perceber. A maioria das pessoas acredita que perde o controle quando a emoção explode, quando a voz sobe, quando a impaciência domina, quando o corpo reage antes da razão. Mas isso é apenas o final do processo. O descontrole verdadeiro começa muito antes. Começa quando você permite que uma sensação inicial passe despercebida, quando abandona sua própria atenção, quando deixa de perceber o primeiro movimento que se forma dentro de você. É um abandono minúsculo, mas constante. E é justamente esse abandono que você aprenderá a enxergar. O objetivo deste vídeo é revelar como esse instante se forma e como ele se infiltra em sua vida diária. Ele aparece em discussões, em frustrações pequenas, em irritações silenciosas, na sensação súbita de ser desrespeitado, na pressa desnecessária, no medo antecipado, na insegurança que cresce do nada. Sempre há um momento inicial que carrega tudo o que virá depois. Os antigos estoicos sabiam disso e desenvolveram métodos para interceptar esse impulso antes que ele se tornasse um ataque interno. Descartes também entendia que a clareza começa na capacidade de observar a primeira ideia que se apresenta à mente. Quando você não percebe o começo, perde o resto. Durante anos, você pode ter pensado que a emoção é a força que controla tudo. Mas a emoção é apenas uma consequência tardia daquilo que você não viu nascer. A verdadeira força está em enxergar o início. Quando você entende onde nasce o descontrole, ganha a capacidade de neutralizá-lo. E quando ganha a capacidade de neutralizá-lo, começa a construir um tipo de presença interna que poucas pessoas têm. É uma presença que não reage por instinto e não se curva ao impulso. É uma presença capaz de agir na hora correta, com a intenção correta e com a força exata para conduzir a própria vida. Este vídeo vai te mostrar como localizar esse ponto invisível e como treinar sua mente para permanecer consciente quando ele surgir. É um trabalho direto, profundo e transformador. Não é um esforço para reprimir emoções, mas para dominá-las desde o começo. Com o tempo, essa habilidade se torna quase natural e a antiga sensação de ser arrastado pelos próprios sentimentos começa a desaparecer. Quando você aprende a enxergar esse ponto silencioso, recupera a liberdade que o impulso tirou de você. E quando recupera essa liberdade, começa a perceber que o controle emocional nunca foi um mistério. Ele sempre esteve escondido no instante em que você deixou de olhar para dentro. Agora é o momento de recuperar essa visão. O caminho começa aqui. A primeira fissura da consciência. O caos nunca começa com o caos. Ele começa com uma fissura silenciosa, um deslocamento mínimo na sua atenção, quase sempre despercebido. Antes de qualquer explosão emocional, existe uma quebra inicial que decide como sua mente irá reagir. Essa fissura é o primeiro ponto de vulnerabilidade interior. É quando você deixa de estar presente, mesmo que por um segundo. É quando sua percepção se afasta do instante e se rende a interpretações automáticas que ainda nem ganharam forma clara. O que os estoicos chamavam de vigilância não era uma postura rígida, mas uma capacidade de notar exatamente o que acontece no primeiro movimento da mente. Marcos Aurélio repetia para si mesmo que a alma é arrastada apenas quando se deixa arrastar. Epiteto dizia que nada externo tem o poder de ferir, a não ser que você permita a entrada. Essa entrada sempre começa pela fissura. Não se trata de uma emoção forte ou de um pensamento pesado.
Trata-se do milésimo de segundo em que você para de observar e passa a reagir no piloto automático. Descartes também identificava esse fenômeno, embora em outra linguagem. Para ele, a clareza da mente dependia da atenção inicial aplicada àquilo que surge primeiro no campo da consciência. Quando você perde esse foco inaugural, a mente passa a funcionar de modo difuso, misturando fatos com impressões, realidade com imaginação, lógica com impulso. A fissura é a perda dessa clareza primária. E quando ela se abre, a emoção aproveita para entrar sem resistência. A maior parte das pessoas acredita que o descontrole emocional é súbito. Ele nunca é. Ele sempre é preparado por pequenos descuidos internos que se acumulam. Um desvio mínimo, somado a outro desvio mínimo, cria um corredor mental por onde a emoção corre sem obstáculos. A irritação que parece de repente já estava sendo construída muito antes. O estresse que parece inexplicável já vinha sendo alimentado desde a primeira fissura. É por isso que dominar esse ponto inicial é tão crucial. Para enxergar essa fissura, você precisa treinar a sensibilidade do próprio olhar interior. Precisa aprender a identificar quando sua atenção começa a se dispersar, quando suas microinterpretações começam a distorcer o que está acontecendo, quando pequenas tensões corporais surgem sem explicação, quando a mente começa a narrar algo sem sua permissão consciente. A fissura é discreta, mas também é absolutamente identificável quando você sabe o que procurar. Assim que você a percebe, tudo muda. A emoção perde força, porque ela depende da sua distração para crescer. O impulso perde velocidade, porque ele depende da sua ausência para dominar. A reação perde urgência, porque ela dependia da sua falta de reflexão. Ao notar a fissura, você recoloca a mente no eixo e a mantém alinhada com o presente. Esse é o primeiro passo para impedir que o caos se expanda. O capítulo seguinte vai te mostrar como o cérebro moderno foi condicionado a reagir antes de pensar e como essa pressa mental se tornou uma das maiores fontes de perda de controle. A fissura abre a porta. A velocidade irracional empurra você para dentro dela. Antes de avançarmos, reconheça este ponto. O que você chama de explosão emocional é apenas o resultado final de uma série de microquebras que você nunca aprendeu a perceber. Agora vai aprender. O engano da resposta rápida. A mente moderna foi treinada para reagir antes de compreender. Desde cedo, você é empurrado para um ritmo que exige velocidade constante, como se pensar devagar fosse um pecado e hesitar fosse sinal de fraqueza. A resposta rápida se tornou um tipo de virtude social, algo que as pessoas admiram e até confundem com inteligência. Só que, por trás dessa velocidade, existe um risco profundo. Quando você reage rápido demais, reage sem clareza. E quando reage sem clareza, entrega o controle emocional exatamente no momento em que mais precisa mantê-lo. A pressa mental não surge apenas em situações de conflito. Ela aparece no trânsito, nas conversas, no trabalho, nas discussões familiares e até nos pensamentos que surgem antes do dia começar. Você sente a necessidade de responder imediatamente, de demonstrar que está atento, de provar que não é lento. Mas essa urgência não nasce da razão, nasce do condicionamento. Você foi treinado para isso. A cultura estimulou essa velocidade e ela se transformou em hábito. A mente corre antes que você perceba que está correndo. Os estoicos enxergavam esse comportamento como uma armadilha. Epicteto dizia que ninguém deve responder ao primeiro impulso, porque o primeiro impulso raramente é inteligente. O impulso inicial é sempre emocional, carregado de interpretações incompletas, expectativas frustradas e julgamentos apressados. Ele reage ao mundo como se fosse alvo de uma ameaça constante. Quando você se acostuma a obedecer esse impulso,
perde gradualmente sua capacidade de avaliar a realidade com precisão. Descartes também alertava para um problema semelhante. Para ele, a precipitação era um dos maiores inimigos da mente clara. Tomar decisões rápidas, sem verificar a validade dos pensamentos, era, segundo ele, um caminho certo para erros profundos. A clareza nasce da suspensão momentânea da pressa. É esse intervalo que a resposta rápida destrói. A velocidade rouba o espaço onde a razão deveria operar. Sem esse espaço, o que resta é reação automática. Você já reparou como muitas das suas discussões mais desgastantes foram alimentadas por palavras ditas rápido demais? Quantos mal-entendidos poderiam ter sido evitados se você tivesse permitido que o pensamento se organizasse antes de responder? A velocidade emocional distorce significados, cria intenções que não existem e amplifica tensões que poderiam ter sido dissolvidas se você tivesse oferecido um segundo de pausa para a própria mente. A resposta rápida também alimenta um tipo de ansiedade interna. Quando você acredita que precisa reagir imediatamente, cria uma pressão sobre si mesmo que impede o raciocínio tranquilo. Essa pressão aumenta o estresse, que aumenta a reatividade, que aumenta o descontrole. É um ciclo que se retroalimenta. A mente acelerada não pensa melhor, ela pensa menos. E ao pensar menos, sente mais do que deveria e reage de forma desproporcional ao que está diante dela. Ao quebrar essa dinâmica, você começa a recuperar o domínio da própria mente. A pausa consciente não é lentidão, ela é precisão. Quando você segura o impulso de reagir rápido, sua atenção volta ao eixo e sua percepção se realinha com o presente. Nesse alinhamento, você pode avaliar o que realmente está acontecendo, em vez de reagir ao que imagina estar acontecendo. A resposta deixa de ser um reflexo emocional e se torna uma escolha racional. No próximo capítulo, você vai descobrir como as emoções aproveitam a velocidade mental para criar narrativas internas que parecem verdadeiras, mas não são. A pressa abre caminho. A emoção inventa a história. E quando você acredita nessa história sem verificá-la, o descontrole já está instalado. Agora, vamos desmontar essa narrativa antes que ela se torne sua realidade. Como as emoções criam histórias falsas dentro de você. A emoção tem uma característica poderosa. Ela tenta narrar a história antes de você compreender o que está acontecendo. Assim que um estímulo surge, a emoção se adianta e cria uma interpretação instantânea. Essa interpretação não é neutra. Ela nasce carregada de memórias antigas, medos reprimidos, expectativas frustradas e percepções distorcidas. Ela não descreve a realidade. Ela descreve o que você teme que a realidade seja. E se você aceita essa narrativa sem questionar, a emoção passa a conduzir sua mente como um narrador invisível, porém dominante. A mente emocional opera com rapidez e convicção. Ela não precisa de provas. Basta uma sensação desagradável ou um gesto mal interpretado para que ela crie uma história própria. Um comentário neutro pode parecer crítica, uma demora pode parecer rejeição, um olhar pode parecer desrespeito. Nada disso é necessariamente verdade. Mas no momento em que a emoção narra a cena, você começa a acreditar na história não verificada que se formou dentro de você. Os estoicos alertavam para esse fenômeno com insistência. Para eles, o problema nunca estava no evento, mas no julgamento que fazemos sobre ele. Esse julgamento, quando guiado pela emoção, perde a precisão. O que os estoicos chamavam de assentimento era a escolha de aceitar ou rejeitar a primeira interpretação que surge. Quando você dá assentimento automático às narrativas emocionais, abre mão da razão. A partir daí, você reage não ao que aconteceu,
mas ao que você imaginou acontecer. Descartes também identificou a necessidade de separar o que é percebido do que é interpretado. Para ele, uma mente que confunde suas próprias construções com a realidade perde a capacidade de pensar com clareza. A emoção faz exatamente isso. Mistura fato com imaginação de modo tão rápido que parece impossível distinguir. Mas é possível. E aprender a fazer isso muda tudo. A primeira habilidade necessária é perceber quando a emoção está narrando sozinha. Isso exige observar algumas pistas internas. Quando o corpo se contrai, quando o pensamento fica urgente, quando a interpretação aparece antes de você avaliar, quando você cria diálogos imaginários dentro da mente, quando você começa a justificar reações antes de saber o motivo, a emoção assumiu o controle da narrativa. A segunda habilidade é confrontar essa história com perguntas racionais. O que exatamente aconteceu? O que foi dito de fato? O que eu estou adicionando mentalmente? O que estou interpretando sem evidência? O que outra causa possível explicaria essa situação? Ao se fazer essas perguntas, você introduz a clareza cartesiana dentro da narrativa emocional. E quando a clareza entra, a história falsa começa a se desfazer. A terceira habilidade é perceber que toda emoção tem um desejo escondido. Ela deseja proteger você de algo que teme, mas não sabe distinguir ameaça real de ameaça imaginada. Por isso, ela exagera. Ela amplifica detalhes. Ela cria conexões falsas. Ela transforma pequenos desconfortos em grandes problemas. Ao entender esse mecanismo, você passa a ver a emoção como uma força útil, mas limitada. Ela pode alertar, mas não pode concluir. Quando você aprende a separar evento de interpretação, a emoção perde seu poder de te enganar. Ela pode até surgir, mas não controla mais a narrativa. Você passa a ver o que está acontecendo com nitidez, sem se deixar arrastar por histórias internas criadas na velocidade do impulso. Esse é o primeiro passo para impedir que a emoção dite o sentido da sua vida. No próximo capítulo, vamos entrar no espaço mais importante de todo esse processo. É o espaço entre sentir e reagir. É nesse intervalo que você pode mudar tudo. A emoção tenta ocupar esse espaço com urgência, mas você pode recuperá-lo. E ao recuperá-lo, você transforma sua relação com si mesmo. O espaço invisível entre sentir e reagir. Entre o momento em que você sente algo e o momento em que reage, existe um espaço. Esse espaço é a região decisiva da sua liberdade interior. É pequeno, silencioso e frequentemente ignorado, mas é nele que toda a transformação real acontece. Quando você não percebe sua existência, a emoção reage por você. Quando você aprende a enxergá-lo, passa a conduzir seu próprio comportamento com uma clareza que raramente alguém desenvolve na vida. Os estoicos entendiam esse espaço como o terreno onde o julgamento nasce. O fato chega, a emoção surge, mas nada está definido até que você aceite ou rejeite a primeira interpretação que sua mente produz. Esse instante não é teórico, ele é real e pode ser sentido. Há sempre um breve intervalo em que você sabe que a reação está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu. É como uma respiração interna contida. É nesse ponto que você decide se será guiado pela lucidez ou carregado pela impulsividade. Descartes também compreendia a importância desse intervalo mental. Ele o via como o momento em que a razão deve entrar em ação para examinar a primeira impressão. Para ele, a mente só é livre quando tem tempo para analisar. Se não há análise, não há escolha. E se não há escolha, não há liberdade. Só existe reação. Essa reação automática é o que domina a maioria das pessoas. Elas sentem algo e imediatamente transformam esse sentimento em resposta. Essa velocidade elimina o espaço da reflexão.
O desafio é que a emoção tenta invadir esse intervalo. Ela cria urgência, ela tenta convencê-lo de que a reação deve ser imediata. Ela produz uma sensação de pressão, como se algo fosse desabar caso você não responda rapidamente. É nesse momento que a maior parte das pessoas se rende. A sensação de urgência parece verdadeira, mas não é. É apenas a emoção tentando capturar o controle antes que a razão desperte. O espaço entre sentir e reagir precisa ser protegido dessa invasão emocional. Para proteger esse espaço, você deve primeiro reconhecê-lo. Ele aparece como um breve atraso interno. Surge como a percepção de uma escolha, por menor que seja. Sente-se como um ponto onde você poderia respirar, pensar, observar. Esse ponto existe mesmo nas situações mais intensas. O problema é que sua mente não foi treinada para identificá-lo. Mas quando você começa a buscar esse intervalo, ele se torna mais claro. E quando se torna claro, você pode ocupá-lo. Ocupar esse espaço significa não reagir imediatamente, não significa reprimir, não significa negar o que sente, não significa endurecer artificialmente. Significa apenas manter-se presente. Manter-se presente é o suficiente para impedir que a emoção assuma o controle. Nesse curto intervalo, você consegue observar o que está acontecendo sem ser arrastado pelo impulso. Essa observação muda tudo. Ela dá tempo para que a mente avalie, para que a clareza se forme e para que a reação se torne escolha, não reflexo. Com o tempo, esse espaço deixa de ser um instante frágil e se transforma em território firme. Você começa a perceber que a força emocional não é uma ameaça. Ela é apenas um sinal. E um sinal não precisa ser obedecido, ele precisa ser interpretado. Ao interpretar, você ganha autonomia. Ao ganhar autonomia, você percebe que nunca foi refém da emoção. Foi refém da velocidade com que reagia sem pensar. Agora você está interrompendo essa velocidade. No próximo capítulo, vamos aprofundar essa capacidade, analisando como julgamentos prematuros aumentam a ressonância emocional. O intervalo entre sentir e reagir precisa ser protegido não apenas do impulso, mas também das interpretações rápidas que surgem nesse mesmo espaço. É hora de aprender a olhar para esses julgamentos com precisão e reconstruí-los antes que criem um ciclo de tensão interna. O julgamento prematuro e a ressonância emocional. A mente raramente espera para entender antes de julgar. Ela julga primeiro e entende depois. Esse hábito silencioso, quase sempre automático, é uma das maiores fontes de instabilidade emocional. Quando você julga antes de compreender, cria uma versão distorcida da realidade. Essa versão passa a ressoar dentro de você como se fosse verdade. E quanto mais você acredita nela, mais forte se torna a emoção associada. É assim que pequenos desconfortos se transformam em grandes reações. O julgamento prematuro nasce da necessidade de fechar rapidamente o sentido de uma situação. A mente não tolera incerteza e tenta preenchê-la com qualquer explicação disponível. Se alguém responde em um tom diferente, você conclui que houve irritação. Se alguém demora para responder, você conclui que houve desinteresse. Se alguém faz um comentário neutro, você conclui que houve crítica. Nada disso é confirmado, tudo isso é interpretado. E essa interpretação, quando aceita sem questionamento, cria um efeito emocional imediato. Os estoicos chamavam esse processo de assentimento apressado. Para eles, o maior erro não estava nas emoções, mas na decisão de acreditar instantaneamente em tudo o que passa pela mente. A primeira impressão nunca é confiável. Ela é moldada por hábitos, traumas, memórias e expectativas. É como um reflexo mental que tenta proteger você, mas usa informações antigas para explicar situações novas. Quando você aceita esse reflexo como se fosse fato,
a emoção ganha força sobre algo que nem sequer é real. Descartes via o julgamento apressado como inimigo direto da clareza. Para ele, acreditar em algo antes de verificar sua veracidade é permitir que a razão seja comandada pelo impulso, é deixar que a mente se apoie em fundamentos frágeis, construídos às pressas. A clareza exige suspensão, exige examinar o que se apresenta antes de aceitar. A pressa impede essa investigação. E quando você não investiga, reage a fantasmas mentais criados por interpretações mal formadas. A ressonância emocional surge exatamente nesse ponto. Quando você julga prematuramente, produz uma emoção que reforça esse julgamento. Essa emoção, por sua vez, cria mais certeza interna, como se estivesse confirmando a interpretação inicial. O ciclo se retroalimenta. Você sente algo, interpreta rapidamente, reforça a interpretação com a emoção, reage como se fosse verdade. A realidade real desaparece e a realidade emocional assume o comando. Para quebrar esse ciclo, você precisa desacelerar o julgamento. Isso não significa ignorar suas impressões, mas analisá-las antes de aceitá-las. Perguntar a si mesmo o que realmente foi dito, o que realmente aconteceu, o que você está acrescentando à situação. Ao fazer isso, você introduz luz no processo mental. A interpretação começa a perder força, a emoção diminui, a narrativa interna se reorganiza. É um processo simples, mas exige disciplina. A consciência desse mecanismo reduz imediatamente a intensidade emocional, porque mostra que a emoção não é resposta ao fato, mas resposta ao julgamento. E se o julgamento muda, a emoção muda. Este é um dos poderes mais profundos da mente humana, o poder de reinterpretar. Reinterpretar não é manipular a realidade, é alinhá-la com o que realmente aconteceu. É libertar-se de ilusões criadas pela pressa. No próximo capítulo, vamos avançar para um ponto crucial: a capacidade de se desidentificar da emoção no instante em que ela surge. Se o julgamento cria ressonância emocional, a identificação com essa emoção cria aprisionamento. Agora é a hora de aprender como se separar da emoção sem negá-la e como recuperar sua autonomia interior no momento em que ela tenta te dominar. A técnica da desidentificação instantânea. Uma das maiores ilusões emocionais é a sensação de que você é aquilo que sente. Quando a emoção surge, ela não apenas tenta ocupar a sua atenção, mas tenta ocupar a sua identidade. Você não diz, estou com raiva. Você diz, sou uma pessoa irritada. Não diz, sinto insegurança. Diz, sou inseguro. Essa fusão entre estado emocional e identidade é o que aprisiona você dentro da própria mente. Enquanto você acreditar que é aquilo que sente, a emoção governará sua vida com o peso de uma autoridade que jamais deveria ter recebido. Os estoicos insistiam na importância de observar a emoção como um evento, não como um eu. Para eles, a emoção é um movimento na alma, não a alma em si. Marcos Aurélio repetia que o que afeta você não é o que acontece, mas o modo como você decide se relacionar com o que acontece. Epiteto afirmava que emoções são impressões, não comandos. Uma impressão pode ser vista, analisada e descartada. Mas, quando você a confunde com sua identidade, torna-se escravo do impulso que ela carrega. A desidentificação instantânea começa no momento em que você percebe a emoção surgindo e se recusa a tratá-la como definição pessoal. Não se trata de negar o que sente, mas de reposicionar o sentimento no lugar correto. A raiva pode aparecer, mas isso não faz de você uma pessoa raivosa. O medo pode surgir, mas isso não faz de você alguém fraco. A insegurança pode se manifestar, mas isso não determina seu valor.
Quando você separa a emoção de identidade, a emoção perde o poder de controlar sua narrativa interna. Descartes contribui para essa compreensão ao afirmar que o eu é a faculdade que pensa, não o conteúdo do pensamento. Pensamentos podem ser confusos, mas a mente que observa esses pensamentos pode ser clara. Emoções podem ser intensas, mas a consciência que percebe essas emoções pode permanecer estável. Essa distinção cartesiana é uma ponte direta para a prática estoica. Você não é o movimento interno, você é quem o observa. E quem observa pode escolher como agir. A técnica da desidentificação instantânea começa com um simples ato de percepção consciente. Quando a emoção surge, você nomeia o evento sem colocar sua identidade nele. Em vez de "estou explodindo", você diz "há um impulso de explosão acontecendo". Em vez de "estou chateado", você diz "uma sensação de frustração apareceu". Essa mudança sutil reorganiza o cenário interno. Ela devolve para você o papel de observador. De observador, você se torna responsável. E de responsável, você se torna livre para decidir a próxima ação. Essa prática não enfraquece a emoção. Ela enfraquece a ilusão. A emoção segue existindo, mas perde a autoridade que antes possuía. Ela se torna uma informação, e informações servem para orientar, não dominar. Quando você passa a ver a emoção como algo que acontece dentro de você, em vez de algo que define você, percebe que possui espaço interno para agir com razão. Esse espaço é o começo do autodomínio. Com o tempo, essa técnica transforma sua relação com todas as emoções. A tristeza deixa de ser desespero, o medo deixa de ser ameaça, a raiva deixa de ser julgamento, a ansiedade deixa de ser profecia negativa. Toda emoção se torna apenas movimento interno momentâneo. E movimentos não determinam quem você é, eles apenas passam. A identidade verdadeira permanece. No próximo capítulo, vamos explorar a raiz desse novo poder, o controle da atenção. Você descobrirá que a emoção só cresce quando recebe foco excessivo. Ao aprender a direcionar a própria atenção com precisão racional, você reduz o impacto emocional e fortalece o centro da sua mente. Agora que você já sabe se separar da emoção, é hora de aprender a impedir que ela ocupe mais espaço do que merece. O controle da atenção como poder filosófico. A atenção é a energia que alimenta tudo o que cresce dentro de você. Uma emoção só se fortalece quando recebe foco contínuo. Um impulso só ganha velocidade quando você o observa de forma obcecada. Um pensamento só se transforma em narrativa quando você o acompanha sem questionar. A atenção é o recurso mais valioso da mente e, ao mesmo tempo, o mais desperdiçado. Quando você aprende a controlá-la, descobre que muito do que parecia força emocional era apenas falta de direção no olhar interno. Os estoicos entendiam que a atenção era o primeiro campo de batalha da alma. Para eles, aquilo que você contempla determina aquilo que você se torna. Não se trata de pensar positivo, mas de escolher onde a mente repousa. Se a mente repousa sobre ofensas, cresce a irritação. Se repousa sobre medos, cresce a ansiedade. Se repousa sobre expectativas, cresce a frustração. Se repousa sobre clareza, cresce a força interior. A atenção define o terreno onde sua vida mental se desenvolve. Descartes também reconhecia a atenção como fundamento da razão. Para ele, a clareza nasce do foco. A mente só pensa com precisão quando se concentra em uma ideia por vez, examinando-a com calma. Quando a atenção se dispersa, a lógica se fragmenta. A emoção aproveita essa fragmentação para introduzir impulsos que parecem urgentes, mas que são apenas ruídos. A falta de controle da atenção cria uma brecha por onde a impulsividade entra e toma decisões por você.
O que poucas pessoas percebem é que a atenção segue um princípio simples. Tudo o que você observa cresce. A emoção que você observa sem consciência se intensifica. O pensamento negativo que você acompanha sem questionamento se expande. O medo que você revisita de forma repetitiva se torna mais convincente. A atenção não distingue entre o que serve ou não serve. Ela apenas amplifica aquilo que você entrega a ela. Controlar a atenção não é ignorar o que você sente. É aprender a direcionar o olhar de forma consciente. Quando uma emoção surge, você pode observá-la brevemente para reconhecê-la e, em seguida, mover o foco para outra coisa. O movimento da atenção quebra o ciclo automático de amplificação. A emoção mantém sua intensidade natural, mas perde o crescimento exagerado que normalmente recebe quando você fica olhando para dentro sem direção. A atenção também influencia diretamente o corpo. Quando você direciona o foco para a respiração ou para a postura, por exemplo, o corpo envia sinais de estabilidade para a mente. Isso reduz a urgência emocional. Ao mover a atenção do pensamento para o corpo, você interrompe a narrativa interna que alimenta a emoção. Essa simples mudança de foco reorganiza o estado mental. O que você precisa compreender é que a atenção é um instrumento ativo, não uma vítima passiva dos estímulos. Você pode direcioná-la com intenção e essa intenção cria força. Controlar a atenção é controlar a raiz da própria mente, e controlar essa raiz transforma sua vida emocional inteira. É por isso que os estoicos repetiam que nada pode dominar um homem que domina sua própria atenção. No próximo capítulo, você vai aprender como aplicar essa disciplina de forma prática, através da calma estratégica. A atenção que você controla se transforma na base de uma postura mental firme. Essa calma não é resignação, mas uma escolha ativa que redefine a forma como você reage ao mundo. Agora que você sabe como direcionar o olhar interno, é hora de aprender a responder com presença e frieza, mesmo sob pressão. A arte de responder com calma estratégica. Calma não é falta de emoção, e muito menos fraqueza. A calma estratégica é um ato de força racional. Ela não surge quando tudo está tranquilo. Ela surge precisamente quando tudo poderia se tornar caótico. É a capacidade de manter a mente íntegra, enquanto o ambiente tenta fragmentar você. É uma decisão interna, não um estado passivo. Você não espera sentir calma para agir com calma. Você age com calma para gerar um estado interno que favorece clareza, precisão e domínio emocional. A calma estratégica nasce de 3 elementos que você já começou a desenvolver: a percepção da fissura inicial, a capacidade de atrasar a resposta rápida e o domínio da atenção. Esses 3 pilares criam um terreno interno onde você pode escolher sua reação. Quando uma situação tensa surge, a maioria das pessoas responde de forma automática, impulsionada pela emoção ou pela necessidade de resolver rapidamente. Essa urgência cria comportamentos que agravam o problema em vez de solucioná-lo. Os estoicos viam a calma como um reflexo da mente treinada. Para eles, permanecer tranquilo diante de um ataque ou de uma crítica não era indiferença, mas uma postura de força. A calma impede que você amplifique o conflito com reações desnecessárias. Ela impede que você crie problemas onde só havia inconvenientes. Ela transforma situações explosivas em situações administráveis. Marcos Aurélio ensinava que a melhor forma de derrotar a provocação é não se deixar provocar. Isso requer presença, não apatia. Descartes também defendia algo parecido. Para ele, decisões tomadas sob turbulência emocional eram frágeis, enquanto decisões tomadas a partir da reflexão eram firmes. A calma estratégica é a disciplina de criar uma pausa racional,
no exato momento em que seu corpo tenta reagir instintivamente. Essa pausa não elimina a emoção, mas impede que ela governe o seu comportamento. É nessa pausa que você reconstrói sua reação com precisão. Responder com calma estratégica também reorganiza a percepção do outro. Quando você reage com irritação, acelera o conflito. Quando reage com justificativas, alimenta a tensão. Quando reage com silêncio tenso, intensifica a ansiedade. Mas quando responde com calma, cria um contraste que desmonta a dinâmica emocional da outra pessoa. A calma corta a corrente elétrica da discussão. Ela desarma ataques, diminui defensividade e cria espaço para diálogo real. Por isso, ela é estratégica. Não é apenas boa para você, é eficaz para lidar com o mundo. A calma estratégica exige treino, mas o treino é interno, não comportamental. Você não tenta parecer calmo. Você cultiva um centro estável e age a partir dele. Para isso, precisa perceber quando o corpo tenta acelerar. A aceleração corporal é o sinal de que a emoção está tentando assumir o controle. Quando isso acontece, você move sua atenção para a respiração ou postura. Esse movimento reduz a urgência interna. Com a urgência reduzida, você ganha alguns segundos de clareza. Com a clareza, você formula uma resposta inteligente em vez de uma reação impulsiva. Com o tempo, essa prática se torna mais natural. Você deixa de reagir ao tom do outro e passa a reagir ao conteúdo. Deixa de reagir à pressão e passa a reagir à necessidade real da situação. A calma se torna uma lente que filtra exageros internos e conecta você com o que realmente importa. Ela fortalece sua identidade, melhora suas relações e transforma sua vida emocional em um território mais habitável. No próximo capítulo, você vai aprender a reprogramar o diálogo interno, o elemento central que sustenta tanto a calma quanto o caos. A forma como você fala consigo mesmo determina a forma como reage ao mundo. Agora que você controla suas respostas, é hora de controlar as palavras silenciosas que moldam sua percepção, reprogramando o diálogo interno. A mente conversa com você desde o momento em que você acorda até o instante em que adormece. Esse diálogo interno é constante, insistente e, na maior parte das vezes, automático. Ele acontece sem sua supervisão e molda silenciosamente sua experiência emocional. O modo como você fala consigo mesmo determina a qualidade das emoções que surgem dentro de você. Determina também a intensidade com que essas emoções se espalham. Por isso, aprender a reprogramar esse diálogo não é um exercício de autoestima, é um exercício de lucidez. O problema é que a mente não costuma usar uma linguagem neutra. Ela tende a exagerar riscos, distorcer intenções, antecipar conflitos e interpretar situações de maneira negativa. Essa tendência não é defeito, é um mecanismo de proteção herdado de épocas antigas. O cérebro tenta prever ameaças antes que elas aconteçam para manter você seguro. Só que no mundo moderno, esse mecanismo cria mais tensão do que proteção. Ele produz falas internas, carregadas de exageros, que você aceita como verdade. Os estoicos entendiam que o diálogo interno era o filtro através do qual a realidade passava. O mundo externo não afeta você diretamente. Ele afeta você através do que você diz a si mesmo sobre ele. Se o diálogo interno é impulsivo, você reage impulsivamente. Se é dramático, você reage com drama. Se é defensivo, você reage com agressividade. A mente cria uma narrativa e você se comporta como se essa narrativa fosse inevitável. É esse ciclo que você precisa interromper. Descartes contribui com uma ferramenta essencial para essa interrupção: a clareza conceitual. Para ele, um pensamento só deve ser aceito quando é claro e distinto.
O diálogo interno raramente tem essa qualidade. Ele é vago, emocional e impreciso. É justamente essa imprecisão que torna a emoção tão influente. Quando você não questiona o que diz a si mesmo, sua mente se torna cativa daquilo que pensa sem atenção. O primeiro passo para reprogramar o diálogo interno é perceber sua existência. Muitas vezes, você não nota que está conversando consigo mesmo porque essa conversa acontece de forma automática. Ela surge na forma de frases curtas. Não vai dar certo. Isso sempre acontece comigo. Eu sabia que ia estragar. Não sou bom nisso. Essas frases aparecem no fundo da mente como se fossem constatações, mas são apenas hábitos linguísticos que produzem emoções desnecessárias. O segundo passo é reescrever essas frases usando precisão racional. Isso não significa repetir afirmações positivas. Significa questionar a lógica por trás de cada pensamento. Isso sempre acontece? Eu realmente sei o que o outro quis dizer? Existe alguma evidência para essa conclusão? Meu medo descreve a realidade ou uma possibilidade? Esse tipo de questionamento não é para se acalmar, mas para se esclarecer. A clareza dissolve exageros emocionais mais rápido do que qualquer mantra. O terceiro passo é introduzir um diálogo interno funcional. Não um discurso motivacional, mas uma linguagem interna que orienta sua ação com calma e racionalidade. Em vez de vai dar errado, você pensa, vamos ver o que realmente está acontecendo. Em vez de é sempre assim, você pensa, vou avaliar esta situação com clareza. Em vez de não consigo lidar com isso, você pensa, vou lidar com o que está sob meu controle primeiro. Essa reorganização linguística altera sua experiência emocional, porque a mente responde ao que você diz a ela. Com o tempo, o diálogo interno se torna sua maior ferramenta de estabilidade. Ele evita decisões impulsivas, reduz reatividade, corrige interpretações distorcidas e fortalece o senso de autonomia. A emoção perde sua capacidade de comandar porque não encontra mais frases internas que a alimentem. A mente deixa de ser um território caótico e se torna um ambiente onde pensamentos, decisões e sentimentos passam por uma avaliação lúcida. No próximo capítulo, você vai aprender a aplicar essa clareza de forma prática, através da análise fria. O método de pensar antes de sentir reorganiza a ordem natural da sua reação emocional. Agora que você controla sua linguagem interna, é hora de aprender a controlar a ordem dos seus processos mentais. O método da análise fria. Pensar antes de sentir. Você se acostumou a sentir primeiro e pensar depois. Essa ordem parece natural, porque a emoção surge de maneira automática, enquanto o pensamento exige intenção. Mas essa ordem, embora comum, é uma das maiores responsáveis pelo descontrole emocional. Quando você sente antes de examinar, a emoção ocupa o espaço onde a razão deveria estar. E uma vez instalada, ela molda sua interpretação, influencia sua narrativa interna e conduz sua reação. O método da análise fria corrige essa ordem. Ele não elimina a emoção. Ele reorganiza o processo mental para devolver à razão seu papel central. Os estoicos acreditavam que a emoção não deveria ser o primeiro juiz da realidade. Para eles, a emoção era apenas uma impressão inicial, uma aparência que precisava ser examinada antes de receber assentimento. É essa análise que impede que você reaja com base em interpretações falsas. Não se trata de se tornar frio ou insensível. Trata-se de usar a clareza para evitar ser enganado pela intensidade do sentimento. A emoção se apodera rapidamente da mente quando não encontra resistência racional. Descartes defendia algo semelhante. Para ele, qualquer percepção emocional precisava ser analisada antes de ser aceita como verdade.
A razão deveria avaliar os conteúdos da mente e só depois permitir que eles guiassem a ação. Esse processo cria um tipo de distância interna que impede que o pensamento seja contaminado pelo impulso. A análise fria é justamente essa distância. Ela não é ausência de emoção, é supervisão. O método funciona assim. Quando a emoção surge, você cria um intervalo entre o surgimento do sentimento e a aceitação de sua interpretação. Esse intervalo já foi apresentado em capítulos anteriores, mas agora ele será usado de forma ativa. Durante esse intervalo, você aplica perguntas simples que introduzem clareza. O que exatamente aconteceu? O que estou sentindo agora? O que minha mente está tentando concluir sem evidência? Que outras interpretações possíveis existem? O que eu posso verificar de maneira objetiva? Essas perguntas não diminuem a emoção, mas evitam que ela se torne comando. Ao praticar essa análise antes de reagir, você impede que a emoção estabeleça a narrativa inicial. A emoção perde a capacidade de definir o significado da situação porque a razão chega primeiro. Esse movimento muda toda a dinâmica interna. A emoção deixa de ser o intérprete e se torna apenas um dado. E quando a emoção vira dado, você consegue lidar com ela com mais sensatez. Ela deixa de comandar e passa a informar. A análise fria também reduz a velocidade interna. Quando você pergunta antes de sentir plenamente, o tempo mental se expande. O impulso perde força porque precisa esperar pela avaliação racional. Essa espera é desconfortável no começo, especialmente para quem está acostumado a reagir rapidamente. Mas esse desconforto é a porta da liberdade emocional. Ele mostra que a mente deixou de funcionar em modo automático. Com o tempo, a prática se torna natural. A emoção surge, mas você automaticamente verifica sua origem, seu conteúdo e sua validade antes de reagir. Não se trata de repressão, trata-se de hierarquia interna. Pensar antes de sentir não elimina a emoção, mas impede que ela contamine a percepção com exageros. Esse controle não sufoca, ele liberta, ele tira a emoção do trono e devolve o comando à sua consciência. No próximo capítulo, você vai descobrir um dos pontos mais sensíveis da vida emocional, a expectativa. A expectativa, quando inflada, cria uma tensão silenciosa que fragiliza a mente e abre espaço para frustrações constantes. Agora que você aprendeu a pensar antes de sentir, é hora de aprender a ajustar o que você espera do mundo para reduzir a vulnerabilidade emocional. A tática estoica do rebaixamento das expectativas. Quase nenhuma emoção negativa nasce do que realmente acontece. A maior parte delas nasce do que você esperava que acontecesse. A expectativa cria um ideal silencioso e rígido sobre como as pessoas deveriam agir, como as situações deveriam se desenrolar e como o mundo deveria responder aos seus esforços. Quando a realidade não cumpre esse ideal, surge uma frustração que parece espontânea, mas que, na verdade, foi construída por você mesmo. É por isso que os estoicos consideravam as expectativas uma das principais fontes de sofrimento humano. O rebaixamento das expectativas não é pessimismo, é realismo estratégico. Ele consiste em calibrar aquilo que você espera do mundo para que a realidade não destrua sua estabilidade emocional. A maior parte das pessoas imagina que esperar menos significa se conformar com pouco. Mas essa interpretação é equivocada. Esperar menos não diminui o valor das coisas, apenas impede que você idealize o que ainda não existe, impede que você transforme possibilidades em promessas, impede que você entregue seu equilíbrio interno a variáveis que não controla. Os estoicos ensinavam que o mundo externo é imprevisível e que sua força emocional depende da sua disposição de aceitar esse fato. Quando você espera que as pessoas sejam sempre coerentes, você se frustra. Quando espera que tudo ocorra sem obstáculos, você se irrita.
Quando espera reconhecimento constante, você se decepciona. Quando espera garantias, você se desespera. Expectativas são crenças silenciosas que você carrega consigo e que, na maioria das vezes, servem mais para ferir do que para orientar. Descartes reforça essa visão ao lembrar que nossa capacidade de previsão é limitada. Ele acreditava que uma mente clara evita construir conclusões antes de possuir dados suficientes. Expectativas são exatamente isso. Conclusões sem dados, suposições emocionais apresentadas como certezas internas. Quando você questiona a solidez dessas suposições, percebe que boa parte da sua ansiedade não é causada pelo que está diante de você, mas pelo que você antecipou sem verificar. A tática estoica do rebaixamento das expectativas funciona de maneira simples. Antes de entrar em uma situação, você considera a possibilidade de ela não ocorrer como idealiza. Isso não significa esperar o pior, mas admitir que o melhor não é garantido. Você passa a reconhecer que pessoas podem falhar, que circunstâncias podem mudar, que esforços podem não ser reconhecidos, que resultados podem atrasar. Essa admissão não tira sua motivação, tira apenas a rigidez emocional que transforma contratempos em tragédias pessoais. Quando você aplica essa tática, sua mente se torna mais flexível. A frustração diminui porque o contraste entre expectativa e realidade diminui. Você se torna mais resiliente porque deixa de exigir perfeição do mundo. E ao esperar menos do externo, você passa a exigir mais de si mesmo. Essa troca fortalece seu eixo interno. Você deixa de reagir a cada decepção como se fosse uma injustiça e passa a tratá-la como parte natural da vida. Essa mudança reduz a vulnerabilidade emocional e aumenta sua capacidade de tomar decisões com clareza. O rebaixamento das expectativas também produz outro efeito importante. A gratidão se intensifica. Quando você não assume que tudo deva acontecer da maneira que deseja, cada resultado positivo se torna mais significativo. O que antes era considerado obrigação passa a ser visto como benefício. O que antes era exigido passa a ser valorizado. A gratidão nasce espontaneamente quando você para de exigir que o mundo corresponda às suas projeções. No próximo capítulo, vamos aprofundar um princípio que complementa diretamente essa tática. Se a expectativa fragiliza a mente, a força silenciosa fortalece. Você descobrirá por que agir menos e agir com mais intenção cria um poder interno que nenhum excesso emocional consegue destruir. O paradoxo da força silenciosa. A verdadeira força raramente se manifesta em gestos grandiosos. Ela não precisa de teatralidade, intensidade exagerada ou demonstrações públicas de firmeza. A força silenciosa é o poder que se expressa na maneira como você se mantém inteiro por dentro, enquanto tudo ao redor tenta desestabilizar sua mente. É um tipo de força que não aparece para impressionar, mas para sustentar. Ela não precisa ser vista, ela precisa ser sentida por você. E quando você a cultiva, sua vida emocional se transforma profundamente. O paradoxo está no fato de que, quanto menos você reage, mais forte você se torna. Isso não significa tolerar abusos ou aceitar injustiças. Significa não entregar sua estabilidade a qualquer provocação, opinião ou frustração. A força silenciosa é a habilidade de permanecer firme sem endurecer, estável sem se fechar, presente sem ser arrastado pelos impulsos. Ela é construída a partir do domínio interior, não do controle do ambiente. Os estoicos viam essa força como a marca do verdadeiro sábio. Para eles, a virtude não se mede pelo volume da reação, mas pela constância da postura. Permanecer sereno diante da adversidade era sinal de poder, não de passividade.
Quando você responde com agressividade, revela vulnerabilidade. Quando perde o controle, mostra que foi dominado pela situação. Mas quando permanece estável, comunica uma força que dispensa explicações. Você deixa de ser refém do comportamento alheio e se torna responsável por si mesmo. Descartes reforça essa visão ao mostrar que a firmeza da mente depende da sua capacidade de permanecer ancorada na clareza. A força silenciosa surge quando você mantém a lucidez, mesmo quando a emoção tenta distorcer fatos, criar cenários imaginários ou pressioná-lo a reagir. Ela nasce da escolha de não permitir que o impulso seja o guia. A razão se mantém ativa. A consciência permanece presente, a emoção deixa de comandar. Essa força não se desenvolve através de luta externa, mas através de organização interna. Ela aparece quando você evita justificar cada reação, quando não se sente obrigado a explicar seu valor, quando deixa de responder a provocações, quando escolhe o silêncio consciente em vez da resposta automática. O silêncio aqui não é ausência de voz, é presença total. É a recusa em entrar em guerras mentais que não merecem sua energia. É o reconhecimento de que sua paz vale mais que a vitória em discussões inúteis. A força silenciosa também cria impacto no ambiente. Pessoas impulsivas se desorganizam diante de alguém que não reage ao mesmo nível. Conflitos diminuem, hostilidade se dissolve, tensão perde sentido. Você se torna o ponto estável em meio ao caos emocional de outras pessoas. Isso não é superioridade, é autocontrole. E o autocontrole cria respeito, mesmo quando não é intencional. Sua postura comunica que você não está ali para ser manipulado emocionalmente. A prática dessa força envolve 3 movimentos internos. Primeiro, a observação precisa do impulso, como você aprendeu nos capítulos anteriores. Segundo, a decisão consciente de não alimentá-lo. Terceiro, a construção de uma resposta alinhada com seus valores, não com suas reações automáticas. Esse processo cria uma sensação de unidade interior. Você passa a se sentir consistente, firme, confiável para si mesmo. Essa confiabilidade interna é o núcleo da força silenciosa. Com o tempo, essa postura se torna natural. A energia emocional deixa de ser desperdiçada em reações impulsivas. Sua mente se organiza, sua presença se solidifica. A força silenciosa não é percebida de imediato, mas seus efeitos são profundos. Ela se torna o alicerce do seu autodomínio e o sinal mais claro de maturidade emocional. No próximo capítulo, você vai transformar essa força em prática diária. A resiliência não nasce de momentos excepcionais. Ela nasce de pequenas escolhas feitas todos os dias. É agora que você entende o paradoxo da força silenciosa. É hora de aprender a fortalecer essa estrutura através de hábitos mentais consistentes. O treinamento da resiliência mental diária. A resiliência não nasce em momentos grandiosos. Ela nasce na rotina. É construída em pequenos atos de disciplina emocional que você pratica quando ninguém está vendo. Muitos acreditam que resiliência significa suportar grandes desafios. Mas essa é apenas a manifestação final de algo cultivado silenciosamente por muito tempo. A força emocional é consequência de escolhas diárias que moldam a forma como você pensa, reage e interpreta o mundo. Quando você compreende isso, sua vida interna deixa de depender da sorte e passa a depender da intenção. A resiliência diária começa com a capacidade de observar a si mesmo sem julgamento. Quando você percebe impulsos, tensões e pensamentos negativos sem se identificar com eles, cria uma base estável. Essa observação constante fortalece sua consciência. A mente deixa de operar de modo automático e passa a funcionar de modo deliberado.
A vigilância interna se transforma em hábito, e quando o hábito se consolida, a reação emocional perde a velocidade que antes possuía. Os estoicos reforçavam a importância do treinamento contínuo. Para eles, cada dia era uma oportunidade de praticar paciência, coragem, moderação e sabedoria. Não havia espaço para esperar momentos especiais para agir com virtude. A virtude era exercida todas as vezes que a mente enfrentava o próprio impulso. Epiteto dizia que ninguém se torna forte fugindo dos desafios cotidianos. A força surge quando você aprende a enfrentar o desconforto sem se entregar ao drama. Descartes complementa essa visão ao enfatizar o poder da repetição consciente. Para ele, hábitos mentais constroem a estrutura da razão. Quando você repete um modo de pensar, ele se torna parte da sua própria natureza. Da mesma forma, quando você repete um modo de reagir, ele se torna instintivo. Por isso, o treinamento da resiliência não é teórico. Ele precisa ser vivido. Cada vez que você escolhe clareza em vez de impulso, você fortalece os alicerces da sua mente. O treinamento diário também depende de pequenas renúncias emocionais. Renunciar ao drama, renunciar à necessidade de provar algo, renunciar à expectativa de controle total, renunciar à urgência interna que tenta apressar tudo. Essas renúncias não diminuem você. Elas liberam espaço para uma mente mais firme. Cada renúncia remove peso emocional desnecessário e aumenta sua capacidade de permanecer presente. Outro ponto essencial da resiliência diária é aceitar desconfortos simples. Não fugir de pequenas frustrações. Não se desesperar diante de atrasos. Não transformar imprevistos em tragédias. A mente resiliente aprende a ver o desconforto como parte natural da vida, não como ataque pessoal. Quando você deixa de resistir a esses pequenos incômodos, reduz a intensidade com que reage a problemas maiores. A resistência emocional diminui, a estabilidade aumenta. Resiliência também se constrói com escolhas estruturais. Dormir bem. Alimentar-se com consciência, organizar tarefas, definir prioridades, criar espaço para reflexão. Cuidar do corpo fortalece a mente, cuidar da mente fortalece as reações. Tudo está conectado. Pequenos hábitos criam grandes transformações porque modificam o estado basal da sua consciência. Quando sua base está equilibrada, você reage com muito mais lucidez. Com o tempo, esse treinamento transforma sua relação com os problemas. Situações que antes te desestabilizavam passam a parecer administráveis. Críticas deixam de afetar seu centro. Contratempos deixam de roubar sua paz. A mente ganha um tipo de solidez interna que não depende do ambiente. A resiliência deixa de ser algo que você tenta alcançar e se torna algo que você é. No próximo capítulo, você vai conhecer a última fronteira desse desenvolvimento. Um ponto em que sua mente se torna tão estável que nada externo tem poder real de definir quem você é. Agora que você fortaleceu sua estrutura interna, vamos explorar o estado de intocabilidade mental que representa o auge do autodomínio. A última fronteira. Manter a mente intocável. Chega um ponto no desenvolvimento interior em que você não busca mais controlar o mundo, e sim controlar o que o mundo desperta em você. Essa é a última fronteira do autodomínio. O estado em que nada externo tem autoridade para definir seu valor, sua paz ou sua identidade. Não se trata de arrogância, trata-se de maturidade filosófica. A mente intocável não é uma mente fria, é uma mente livre. Os estoicos chamavam essa condição de imperturbabilidade. Ela não significa ausência de emoções, mas ausência de submissão emocional.
Você ainda sente, ainda pensa, ainda enfrenta desafios, mas nenhuma dessas experiências tem poder absoluto sobre você. A emoção surge e passa. A crítica surge e passa. O elogio surge e passa. Nada se fixa porque nada é tomado como definição pessoal. Essa liberdade nasce da compreensão profunda de que o que afeta o corpo não precisa afetar a consciência. Descartes oferece uma visão complementar. Para ele, a verdadeira liberdade é a autonomia da razão. Quando sua clareza interna se torna mais forte que qualquer turbulência momentânea, a mente passa a operar a partir de princípios sólidos, não de impulsos passageiros. A intocabilidade mental não é desconexão, é coerência, é a capacidade de manter a mesma linha de raciocínio e a mesma postura interna, mesmo quando o ambiente tenta desviá-lo. Esse estado não surge de uma vez. Ele é o resultado natural de tudo o que você trabalhou até aqui. Surge quando você domina a fissura inicial da consciência. Surge quando você deixa de responder com pressa. Surge quando desmonta narrativas emocionais falsas. Surge quando ocupa o espaço entre sentir e reagir. Surge quando desfaz julgamentos prematuros. Surge quando se desidentifica da emoção. Surge quando controla a atenção. Surge quando responde com calma estratégica. Surge quando reprograma o diálogo interno. Surge quando pensa antes de sentir. Surge quando ajusta expectativas. Surge quando cultiva a força silenciosa. Surge quando treina resiliência diária. Quando cada uma dessas peças se encaixa, algo novo acontece dentro de você. Uma profundidade que não depende das circunstâncias. Uma firmeza que não depende do comportamento alheio. Uma clareza que não depende do humor do dia. A mente se torna um território que só você consegue acessar. É como se você tivesse encontrado um centro interno tão estável que nenhuma força externa consegue mover sem sua permissão. A mente intocável não rejeita o mundo. Ela o acolhe sem perder o próprio eixo. Ela participa das relações, dos desafios, das decisões e das incertezas, mas nunca se entrega completamente a nada que possa quebrá-la. Ela sabe que tudo passa, sabe que tudo muda, sabe que a única constante é a própria consciência observando. Essa sabedoria silenciosa é o que dá poder a essa mente. O mundo deixa de ser ameaça e se torna cenário. Você deixa de ser refém e se torna agente. A liberdade emocional plena nasce dessa independência interna. Você deixa de viver reagindo e passa a viver escolhendo. Deixa de ser movido por impulsos e passa a ser movido por critérios. Deixa de buscar validação externa e passa a construir uma identidade baseada em princípios sólidos. Esse estado não te afasta da vida. Te aproxima dela com lucidez. Você deixa de desperdiçar energia com conflitos inúteis e passa a concentrar sua força naquilo que realmente importa. No próximo passo, tudo se integra. A conclusão deste percurso mostra como essa mente intocável se traduz em uma nova identidade. O caos não desaparece, mas perde o poder de desviar você de si mesmo. Agora é o momento de unir tudo o que você aprendeu e compreender a verdadeira transformação que acontece quando você assume o comando do próprio mundo interno, a nova identidade que surge do autodomínio. Quando você chega ao final deste percurso, percebe que nada do que foi construído aqui depende de técnicas superficiais ou truques psicológicos. A transformação que você alcançou nasce de uma reorganização profunda da sua mente. Não foi um ajuste cosmético, foi uma reformulação estrutural. Você aprendeu a ver aquilo que antes parecia invisível. Aprendeu a perceber o instante em que o impulso tenta sequestrar sua razão. Aprendeu a questionar narrativas internas que antes governavam suas reações. Aprendeu a ocupar o espaço onde a liberdade nasce. Aprendeu a transformar a forma como sua mente responde ao mundo. E a partir disso, algo novo emergiu.
uma identidade mental firmada na lucidez. Essa nova identidade não é rígida, é estável. Ela não se esconde da vida. Ela encara a vida com presença. Não é uma identidade construída para impressionar ninguém. É construída para sustentar você quando a emoção tenta quebrar o que você tem de mais valioso, sua clareza. O autodomínio não elimina emoções, pensamentos ou conflitos. Ele redefine a relação entre você e tudo isso. Ele te coloca no centro, não como observador passivo, mas como agente consciente do seu próprio mundo interno. Os estoicos sempre insistiram que o objetivo da filosofia não era criar pessoas frias, mas pessoas fortes. Pessoas capazes de sentir sem serem destruídas pelo que sentem. Pessoas capazes de agir sem serem paralisadas pelo medo. Pessoas capazes de amar sem perder a si mesmas no processo. Essa capacidade surge quando você deixa de se identificar com cada movimento da mente e começa a vê-los como fenômenos que passam, não como definições permanentes. Descartes reforça essa visão ao mostrar que a clareza intelectual é inseparável da liberdade emocional. Uma mente clara não se apressa, não se desespera e não se sujeita a impulsos inconsistentes. Ela examina, decide e age a partir de princípios que não se dissolvem sob pressão. Quando você incorpora essa clareza, sua vida emocional se organiza ao redor dela. Você deixa de viver reagindo ao acaso e passa a viver guiado por uma estrutura interna mais sólida que qualquer circunstância externa. A nova identidade que nasce do autodomínio é marcada por coerência. Você se torna a mesma pessoa independentemente do humor do dia, da opinião alheia, das falhas dos outros ou dos imprevistos que surgem. A coerência cria confiança em si mesmo. E essa confiança, silenciosa e firme, é o solo fértil da verdadeira liberdade interior. A liberdade deixa de ser um ideal abstrato e passa a ser uma experiência concreta. Você sente, pensa e age a partir de um centro que antes estava enterrado sob camadas de impulsos automáticos. Essa identidade também transforma suas relações. Você deixa de entrar no jogo emocional das outras pessoas, deixa de participar de conflitos desnecessários, deixa de se explicar para quem não quer compreender. Sua presença se torna estável e essa estabilidade comunica força, não força agressiva, mas força que inspira respeito. Você passa a influenciar o ambiente sem se desgastar tentando controlá-lo. Isso muda a forma como as pessoas respondem a você. Muda a forma como você se posiciona diante delas. Muda a forma como você se percebe. No fim, o autodomínio te traz algo que poucos alcançam: paz sem fragilidade. Uma paz que não depende do silêncio externo, mas da organização interna. Uma paz que permanece mesmo quando o mundo tenta te arrancar dela. Essa paz é o sinal mais claro de que você realmente dominou o ponto inicial do descontrole emocional, que você recuperou o espaço entre sentir e reagir, que você substituiu velocidade por clareza, que você construiu força silenciosa em vez de teatralidade, que você treinou resiliência até ela se tornar parte da sua natureza. Agora, você tem uma mente capaz de permanecer intocável diante do caos e profundamente presente diante da vida. Essa é a identidade que emerge quando você assume o comando da própria consciência. Não apenas uma versão melhor de si mesmo, mas uma versão que finalmente pertence a você.